Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos a mais um vídeo de respostas aqui do Ministério dos Quadrinhos. Se você não sabe direito qual é a proposta desse vídeo, é o seguinte: eu lancei um vídeo coletando perguntas da galera que acompanha o canal e valia perguntas de vários tipos, não só sobre quadrinhos. Tivemos muitas perguntas legais, então eu estou lançando vídeos com blocos de respostas. Em cada vídeo eu estou respondendo aí em torno de uns 10 inscritos. Então, assim, esse vídeo ele vai ter uma proposta bem específica. No primeiro eu respondi perguntas de cunho mais pessoal, sobre minha formação, sobre a minha relação, às vezes, com diversas coisas, com a minha profissão, esse tipo de coisa. Mas agora eu vou responder perguntas sobre minha relação com os quadrinhos. Pelo menos a maior parte delas vai ser focada nisso. Como no outro vídeo, eu não fiz roteiro para as respostas. Eu só anotei quem fez as perguntas e vou tentar responder aqui da melhor maneira possível. Vamos lá. Vamos começar com a pergunta do Reinier, ou Reinier, não sei como é que pronuncia, Reinier Henrique. Qual personagem você perdeu o interesse de ler? Vamos lá. Em absoluto, nenhum. Eu não acredito assim que exista personagem de todo ruim que não vale ser lido em nenhuma ocasião. Na verdade, depende do trabalho que o roteirista faça com aquele personagem. Personagens que eu não achava nem um pouco interessante, tem histórias que eu curto muito. Mas assim, em alguns momentos, sei lá, às vezes tem propostas que eu não curto tanto. Por exemplo, eu não curto tanto o Deadpool e a Arlequina. Atualmente, eu não acompanho as mensais desses dois personagens. Mas olha só para dar um exemplo, né? A Arlequina agora tem no Brasil a série do selo Black Label, aquela do Stepan Sejic. Cara, eu comecei a ler e achei genial. Ou seja, eu não tenho assim tipo um bloqueio. Nunca mais lerei esse personagem. Até porque em si eu não acho que personagem de quadrinho ruim exista. Pode ter tido personagem mal desenvolvido até agora. Mas esse personagem nas mãos de um roteirista inteligente, esse roteirista pode aproveitar elementos do passado dele, dar uma outra reconfiguração ou até preencher lacunas. Então assim, mas atualmente eu não tenho lido as mensagens do Deadpool e da Arlequina. Vamos lá para o Joseph Dredd. Qual o seu personagem favorito das histórias em quadrinhos? E a pergunta polemiquinha. Marvel ou DC? Qual a preferida? Não vale muretar. Vamos lá. Vamos começar com a primeira, né? Cara, não tem jeito, é o Homem-Aranha, assim. O Homem-Aranha tem uma carga afetiva com o personagem que é muito forte. Foi o primeiro super-herói que eu comecei a acompanhar e todo aquele elemento do Peter Parker, tão importante quanto o Homem-Aranha, me cativa muito nessa proposta do Peter Parker viver custos para o heroísmo, o super-heroísmo ser algo fácil e ele fazer a coisa certa, fazer o bem apesar desses custos. Eu gosto muito da galeria de coadjuvantes do Peter também, gosto muito da galeria de vilões. Então assim, não tem jeito, né? O meu coração aí bate por esse personagem. Eu gosto realmente muito do Homem-Aranha. Mas vamos lá para a pergunta polemiquinha. Marvel ou DC? Não vou muretar. Embora eu deva dizer antes que acima das duas editoras, eu gosto de boas histórias, tem uma que é minha preferida, assim, nesse contexto eu sou Marvete, não tem jeito. Assim, os personagens, boa parte dos meus personagens preferidos são da Marvel, fora que eu gosto muito dessa perspectiva do universo como um todo coeso, né? Que a DC também tem, eu sei, mas a ênfase disso na Marvel é maior. Quando eu falo coeso aqui, bota muitas aspas, tá? A ideia de todo mundo habitar o mesmo universo tá cheio de contradição aí, mas eu gosto. Então assim, vamos lá. Meus amigos decenautas aí, perdoem, mas gosto muito da DC, mas a Marvel vem em primeiro lugar. Vamos para outro do Elbert Vitor. Alessandro, como você começou sua paixão por quadrinhos? E qual ou quais personagens te inspiram mais como exemplo de vida para o seu dia a dia, que trazem lições de caráter e vida para você? Vamos lá, vamos começar com a primeira. Como é que começou a minha paixão por quadrinhos? São alguns momentos, né? Eu lembro que na minha infância eu gostava muito daquelas séries da Manchete, tipo Changeman, Jaspion. Eu lembro o primeiro capítulo de Jaspion que eu vi. Não foi nem na minha casa, né? Na minha época, na minha casa não tinha TV. Até teve uma TV que estava um pouco ruim, mas foi numa festa de aniversário. Cara, e aquilo, quando eu vi Jaspion, eu tinha acho que uns 4 para 5 anos. Cara, aquilo me deslumbrou, sabe? Eu gostei demais de Jaspion, assim. Então, eu cresci vendo esses personagens. Jaspion, Changeman, Flashman e todos esses Tokusatsu, né? Acho que é assim que se pronuncia. Os Esquadrões Super Sentai também. Sempre gostei muito disso. Isso sempre me apaixonou bastante.
E nos anos 90 comecei a ver os X-Men na TV, aquela série dos anos 90 do Homem-Aranha também eu gostava muito, né? Mas aí teve uma coisa que eu sempre gostei muito disso, e eu até ensaiei uma leitura de quadrinhos ali quando eu estava por volta ali da quarta série. Eu me mudei de colégio, então eu passava sempre em frente a uma banca, mas foi algo que não durou tanto. Eu pegava as revistas, é uma banca que trocava revistas, uma banca que era tipo um sebo, né? Não durou tanto. Mas foi ali que estava o germezinho, né? Mas aí aconteceu uma coisa que foi uma coqueluche no Brasil, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Gente, eu gostava demais daquilo. Tipo, é o tipo de situação que para sair de casa, quando minha mãe tinha que sair no horário, era quase coisa de arrumar briga, sabe? E tudo bem que a gente não adiantava muito, tivesse que sair, saía, mas aí deixava o videocassete gravando, e quando acabava a luz, a programação do videocassete morria, dava chateação. Então gostei muito de Cavaleiros do Zodíaco, e eu comecei a ler a revista Herói, não sei se alguns aqui já acompanharam essa revista, que ela trazia matérias sobre Cavaleiros do Zodíaco. Todo número tinha matéria sobre Cavaleiros do Zodíaco, mas ela trazia matéria sobre outros desenhos animados, lá, Churatos, desenhos que não saíam no Brasil ainda, e trazia matéria sobre HQs. Então o que acontece? Né? Eu li aquilo e aquilo começou a me cativar muito. E aí um dia eu resolvi entrar na banca e não comprar só a revista Herói. Eu comprei Homem-Aranha 149, que tinha a história Venom e Homem-Aranha Venom e Carnificina versus Homem-Aranha. Cara, eu deslumbrei com aquilo. Aí dali pra cá foi história, né? Eu gostei muito, inclusive eu fui reler essa história agora há pouco tempo, a história não é nem tão boa, mas assim, mas na época eu curti muito. Então começa aí esse desenho, esse interesse que eu tinha para essas histórias de aventura que vem dessas séries japonesas, a revista Herói, e aí o começo com os quadrinhos. Bom, espero ter respondido. E quais heróis te trazem assim lições de vida? Cara, são muitos, sabe? Eu cresci lendo isso. Então não tem como dizer que eu não incorporo certos valores que estão ali. O próprio Homem-Aranha que eu citei aqui no vídeo, né? Essa ideia de fazer a coisa certa, apesar dos custos. Não estou dizendo que eu sempre ajo assim, né? Mas eu sempre gostaria de agir assim. A ideia do Superman também, um cara que poderia governar todos, escolhe servir. Então, assim, são vários, sabe? Tem vários, assim, né? Sempre lembro de uma história, lembro Terra X, aquela cena do Homem-Aranha, assim, o Homem-Aranha ele se aposentou, né? E quando ele retorna tem um diálogo que eu acho muito bacana, que é quando ele diz: a vida inteira eu estive errado, sempre disse que a responsabilidade trazia o poder. Não, sempre disse que o poder trazia a responsabilidade, e não é isso, é a responsabilidade que traz o poder. Cara, isso me martela algumas vezes, né? Então, assim, são vários personagens que me que incorpora, e eu acho que o todo, né, a própria leitura de quadrinhos como um todo me traz certos valores que eu julgo positivos, assim. Eu cresci tanto lendo quadrinhos que é até difícil medir o quanto que isso me afeta, porque é bastante. Bom, espero ter respondido. Vamos agora para as perguntas do André, do canal Um Motivo. Ele disse: eu tenho 3 perguntas. Os quadrinhos te ajudaram na sua vida acadêmica e profissional? Vamos lá, assim, diretamente não, mas indiretamente eu acho que bastante. Como assim, né? Eu adquiri hábito de leitura com os quadrinhos. Quando eu era moleque, né, eu comecei a ler quadrinhos, depois desse começo que eu falei, eu encontrei um rapaz que era mais velho que eu, tinha uns 18 para 19 anos, estava indo para faculdade, ele descobriu que ele gostava muito, a gente se tornou amigo, assim, né, e ele começou a me emprestar quadrinhos. Ele me emprestava em blocos enormes, ele levava tipo 40 revistas para minha casa, e aí eu aprendi a gastar 2, 3 horas por dia lendo, né, e esse hábito de leitura foi fundamental. E de maneira seguinte, né? Tipo, quando eu entrei para a faculdade de Ciências Sociais, eu já lia, mas na faculdade de Ciências Sociais o ritmo de leitura é muito alto, né? São aí, no começo, umas 200 páginas por semana, chegou em momentos do mestrado, por exemplo, que era 700 páginas por semana. Então, assim, claro que eu podia adquirir esse hábito antes, mas tendo chegado na faculdade com esse hábito foi muito bom. Fora que essa migração dos quadrinhos para a literatura, migração não é a palavra, porque eu continuei com os quadrinhos, mas o hábito que eu adquiri dos quadrinhos ser aplicado na literatura também aconteceu antes. Então, assim, nesse sentido do hábito de leitura me ajudou muito, né? E também essa questão de certa habilidade da interpretação das histórias, assim. Então,
eu acho que eu devo muito aos quadrinhos, em virtude dos bons hábitos que eu adquiri e que com certeza hoje afetam a minha vida profissional. O primeiro e mais óbvio deles é esse hábito de leitura. Segunda pergunta, né? Você tem um personagem de quadrinhos favoritos? Se sim, qual? Já respondi. Tá aí o Homem-Aranha. Vamos lá. Você tem um quadrinho ou uma série em quadrinhos favoritas? Se sim, qual? Vou tratar aqui de séries fechadas, séries que já fecharam. Cara, eu acho que eu não tenho uma favorita, assim, mas tem várias séries que eu gosto muito, muito mesmo. Por exemplo, Y, o Último Homem, eu gosto demais, demais. Eu lembro que eu acompanhei conforme ia saindo aqueles encadenados de capa cartonada. Cara, eu gostava muito de acompanhar aquilo, eu ficava ansioso pelo próximo número. Sei lá, Superman, Identidade Secreta, eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo, assim. Face Oculta da Bonelli, cara, eu acho genial, eu gosto demais, assim. Tô lembrando, assim, e eu podia ir aqui citando histórias, mais histórias, porque, na verdade, eu não consigo separar uma, assim, que, caraca, essa é a minha favorita de todos os tempos. Mas tem muitas histórias que eu gosto por motivos distintos, assim, por motivos que são diferentes entre si. Então, aqui não tem uma, né? Tem várias, assim, tem várias que eu gosto muito e que tem propostas muito distintas. Vamos lá, a número 5 é próxima a essa. Exceto Mágico Vento, qual seu título preferido? O mais querido, só vale um. Vamos lá. Eu vou tratar aqui, então, séries que eu tô lendo agora, séries em andamento. Cara, foi difícil aqui. Eu ia falar o Juiz Dredd, que eu gosto demais, mas acho que a série que eu mais gosto no momento é Lazarus, que sai pela Devir, que é escrita pelo Greg Rucka. Eu acho tudo muito bom ali. Roteiro muito bom, desenhos muito bons. Lazarus conta uma espécie de distopia futurista onde a sociedade se transformou, o mundo se transformou num sistema neo-feudal. Então não há mais países, eles são divididos por famílias. Cara, que roteiro, ação é boa, a intriga é inteligente, os personagens são bem construídos. Então acho que minha série favorita do momento é Lazarus. Vamos lá, essa agora é uma pergunta do Antônio Guilherme. Poxa, eu peço desculpa, essa número 5 eu não anotei quem fez a pergunta, dei mole. Eu vou deixar aqui quem fez a pergunta na descrição. Desculpa, sinta-se contemplado, foi um mole aí na hora de redigir as perguntas aqui, anotar as perguntas. Vamos lá, a sexta do Antônio Guilherme. Mike Deodato Jr. ou Ivan Reis? Qual você mais gosta? Eu acho o Deodato muito bom, mas nessa eu vou com o Ivan. Cara, eu babo no traço do Ivan, assim, cara. Eu acho que ele tem uma coisa, que ele tem um traço moderno, mas que remete a quadrinhos clássicos, sabe? Eu gosto demais mesmo. Eu lembro que eu fui naquela exposição Quadrinhos em São Paulo e tinha, sabe, um desenho dele enorme, assim, uma arte original dele. Cara, muito bom. Realmente, o Ivan é um desenhista que me empolga. Eu fico feliz quando ele vai desenhar algum título que eu gosto muito, assim. Vamos lá. Pedro Guarachi. Você sabe quantos quadrinhos e livros você tem? Não sei. Não sei mesmo, assim. Mas vamos lá. Minhas projeções nos quadrinhos, eu posso estar errado, mas é de 6 mil para cima. De 6 mil para cima. 6 mil quadrinhos para cima. Assim, eu ainda vou fazer um vídeo da coleção, que teve alguns problemas aqui com a minha mudança, vocês vão ver, mas acho que uns 6 mil quadrinhos para cima. Tem muito tempo que eu não conto, muito tempo mesmo, então sei lá, posso estar errado um pouquinho. Talvez eu esteja errando. Eu acho que é para cima, mas sei lá, vamos supor que tem 5.800, assim, eu acho que é 6 mil para cima. Mas tem muito tempo que eu não conto e eu confesso que eu tenho certa preguiça de contar. Bom, e livros? Livros eu tenho uns 1.200, entre 1.000 e 1.500, vamos colocar assim. Mas eu não sei quantos eu tenho também não. Tá certo? Tá aí respondido. Oitava pergunta do Leonardo Campos. Lê quadrinhos até o fim ou mantém várias leituras em andamento? Eu leio até o fim. Comecei um gibi, eu vou até o final. Com quadrinho eu faço isso. Com livro é diferente. Livro, às vezes, eu mantenho vários em andamento. No atual momento, eu estou com uns 2 ou 3, assim, lendo ao mesmo tempo. Até porque, às vezes, eu tenho que ler livros por motivos diferentes. Então, se eu lesse... Assim, se a minha leitura fosse do começo ao fim, às vezes eu não conseguiria, naquele momento, ler alguma coisa que eu queria, né? Só estaria lendo o que eu devia ler. Então eu leio vários ao mesmo tempo. Quadrinho não, quadrinho eu peguei, seja o tamanho do quadrinho que for, seja o volume, eu vou até o fim. Às vezes acontece de eu parar algum. Recentemente eu parei o Wednesday Comics, que é aquele... Só que eu parei por causa do tamanho, era difícil carregar, então eu acabei começando outra coisa, mas assim, é muito raro. Normalmente eu vou até o fim.
Número 9, a pergunta do Josué Gouveia. Você tem vontade, planos de trabalhar com quadrinhos? Cara, essa pergunta é uma pergunta boa. Mas assim, é uma pergunta que eu teria várias respostas possíveis. A primeira é que, ainda que feito um pouco por hobby, eu acredito que eu, de certa maneira, já trabalho aqui com o canal, né? Eu, assim, não é meu trabalho, não vem renda disso, assim, né? Tipo, como eu já falei pra vocês, o canal nem se paga ainda direito. Ou seja, galera que quiser aí comprar pelo link da Amazon e ajudar o canal vai contribuir muito. Mas assim, acho que eu já, de certa maneira, já trabalho. Já tento contribuir um pouco pro cenário de quadrinho aqui no Brasil, né? Fazendo as resenhas, fazendo os vídeos. Então, assim, em princípio, essa é a primeira resposta que eu poderia dar. Mas de maneira mais profissional, engajado, academicamente falando, às vezes me passa uma certa vontade de fazer uma pesquisa que envolva quadrinhos, escrever uns artigos. Pensei em escrever um artigo sobre Ken Parker, por exemplo, mas eu confesso que o dia a dia tem sido bem puxado, sabe? Eu não tenho nem conseguido escrever tanto para... Assim, eu tenho dado, esse ano eu estou dando no instituto que eu trabalho, se eu salvo engano, 6 disciplinas, sendo que 3 são novas e fora da pós-graduação. Então acabo que eu não entendo tanto. Assim. Então essa seria uma segunda pergunta, um desejo talvez de produzir alguma coisa mais academicamente. Mas agora, voltado direto para os quadrinhos, o mão na massa, eu tenho, às vezes dá uma vontade de escrever, sabe? De escrever. Inclusive eu tenho a vontade de, talvez não começar escrevendo quadrinhos, mas alguns contos. Eu confesso que eu não tenho um instrumental para isso. Eu tenho até lido um pouco sobre a produção, li recentemente um livro da Virginia Woolf, tem alguns livros aqui sobre escrita criativa. Estou até pensando, minha filha nasce esse ano, né? Talvez daqui uns 2 anos me matricular num curso de escrita criativa. Não sei se para escrever quadrinhos, para escrever alguns contos, quem sabe, né? E assim, mas agora a última resposta possível. Seria muito legal se o canal crescesse bastante e quem sabe eu não pudesse viver um pouco mais disso aqui e me dedicar mais aos quadrinhos também. Mas eu acho, quando eu olho para o cenário do YouTube hoje, muito difícil isso acontecer. São pouquíssimos canais de quadrinhos que tem esse boom, essa coisa, sei lá, Pipoca Nanquim, o Dois Quadrinhos, o Comic Zone, a galera assim, né, que já está aí há mais tempo. Acho que para quem está começando agora é muito difícil, ainda mais para alguém com o meu perfil, que acaba fazendo isso um pouco no tempo livre, mas se o canal... Eu seria muito feliz também, sou muito feliz com o que eu faço, mas eu seria muito feliz se eu pudesse me dedicar mais a isso aqui, talvez trabalho profissionalmente. Viver disso aqui para mim não seria uma coisa ruim, não. Claro que se eu vivesse disso aqui, eu faria outras coisas também, né? Talvez eu continuasse numa universidade, assim, com menos tempo, ou sei lá, pudesse me dedicar um pouco mais a escrever, mas eu de verdade, isso aqui fica no aspecto daquele sonho remoto, porque eu acho pouco viável, embora seria muito legal se acontecesse. Bom, tá aí a resposta, né? Vamos agora para o Fernando THC. Gostaria de saber como você organiza a sua agenda de leitura. Você anota como eu ou lê aleatoriamente? Onde você costuma ler? Aí mesmo no estúdio ou em outro lugar? Você lê em público sem constrangimento? Aproveitando, gostaria de saber a sua idade e onde você mora. Vamos lá. Gostaria de saber como você organiza a sua agenda de leitura. Eu não acho que a minha agenda de leitura é muito bem organizada, não. Eu tenho um princípio que é ler sempre. É assim, por exemplo, eu leio sempre. Eu estou sempre lendo alguma coisa. Se você me encontrar na rua, Alessandro, o que você está lendo agora? A não ser que eu tenha acabado de ler alguma coisa naquele momento ou antes de sair de casa, eu estou com alguma leitura em andamento, né? Tanto em quadrinho quanto em livro. Sempre. Isso é a regra, né? Essa é a regra. E muito provavelmente eu estou com um quadrinho ou um livro na mochila também. Então assim, tem essa coisa de ler sempre, né? E como é que eu organizo a leitura? Eu não posso dizer que o canal não influencia hoje. Então, às vezes eu tento ler os lançamentos na frente, assim, até para resenhar aqui, para ser útil para a galera. Tem vezes que não vai, assim, tipo, eu tô querendo muito ler uma coisa e falar, cara, desculpa pessoal lá do YouTube, mas eu vou ler isso aqui que eu quero, nem vai dar para fazer resenha, mas vai assim mesmo. Mas é isso, né? Eu acabo tentando, o canal influencia um pouco esse planejamento, porque hoje o compromisso da minha leitura não é só comigo, mas é também com quem acompanha. Então,
tem isso, mas eu confesso que às vezes é difícil, as possibilidades são tão amplas, cara, o que eu vou ler? Mas aí eu não fico pensando muito não, vou lá, pego alguma coisa para ler e começo, assim. Eu anoto, eu não faço um planejamento do que eu vou ler direto, assim, primeiro eu vou ler isso, não está anotado não. Mas eu sei o que eu vou ler depois, entende? Com literatura, então, isso é muito claro. Por exemplo, com literatura, com livros, eu estou lendo agora um livro sobre fake news, na verdade sobre como é que as fake news influenciam o processo eleitoral. Assim que acabá-lo, eu tenho um livro sobre fascismo, que é um livro que eu quero ler nesse momento. Então, assim, já está engatilhado. O próximo livro sempre está engatilhado. Normalmente é assim. Claro que às vezes acontece, né, de estar engatilhado, vai chegar alguma coisa, a gente se empolga e trocar, mas em princípio é assim. Eu nunca termino um livro sem estar com outro para ser lido. E com quadrinhos, tem vários engatilhados, né? Por exemplo, hoje eu terminei de ler, no dia que eu gravei esse vídeo... Não, na verdade hoje não, ontem à noite. Esse vídeo eu estou gravando de manhã, eu terminei de ler a Harleen, esse novo quadrinho da Arlequina, e a Ordem Negra. Então aqui tem alguns já preparados, tem um Tex aqui já para ser lido. Então é mais ou menos assim. Então acho que eu não sou tão organizado, mas tem essa questão da leitura estar num fluxo, né? E onde eu costumo ler? Aqui mesmo no estúdio ou em outro lugar? Aqui eu não leio. Aqui é muito raro eu ler aqui, muito raro mesmo. Não sei porquê, mas é muito... Aqui é um quarto, né? Onde está a minha biblioteca, minha gibiteca, né? Na verdade é um quarto e ele forma um L, né? No quarto está os gibis, no L está os restos dos livros, que ainda não estão totalmente arrumados depois da mudança. Aqui eu leio muito pouco, aqui eu uso mais para guardar, para deixar deixar gravar também, para gravar e guardar, perdão pela gagueira. Bom, então não costumo ler aqui. E aonde eu costumo ler? Cara, em tudo e qualquer lugar. Assim, na minha casa eu leio na sala e no quarto com muita frequência, na sala e no quarto que eu durmo, né? Mas na rua eu leio em vários ambientes, em vários ambientes, assim. É muito possível você me encontrar tipo, na rodoviária do Rio de Janeiro com um livro na mão, ou com um gibi na mão. Muito, assim. Então assim, eu acabo tendo uma facilidade muito grande de abstrair o ambiente para leitura. A não ser quando tem alguma coisa interessante, tá passando uma notícia no jornal, por exemplo, aí não tem como, mas eu acabo lendo em tudo quanto é ambiente. E aproveito aqui para responder, se eu leio em público sem constrangimento nenhum. Tô sempre lendo, assim, tô sempre lendo mesmo, assim. Tipo, leio no ônibus, inclusive, mas no ônibus hoje eu já só leio quando o trânsito tá ruim. Confesso que quando tá mais rápido me incomoda um pouco. Acho que até uma oftalmologista uma vez falou para preservar a visão, então eu acabo não lendo. Mas quando o trânsito tá ruim, eu leio com certa frequência. Então, assim, eu leio tudo quanto é ambiente. Às vezes no meu trabalho, hora de almoço, também tô lá lendo alguma coisa. Então, assim, não tem muito constrangimento, não. Acho que não tem nenhum. Acho que não tem nenhum. Bom, aproveitando, gostaria de saber a sua idade e onde você mora. Bom, atualmente eu tenho 37 anos na gravação desse vídeo e eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cidade que vale muito a pena ser conhecida, cidade muito bonita. A galera que quiser passar por aqui vai gostar, cidade legal, assim. Bom, é isso. Então aí as minhas respostas, espero que tenha sido legal o vídeo. Tem mais, deve ter mais uns 2 ou 3 e depois eu faço outros vídeos para catar perguntas. Tem sido bacana fazer isso, espero que tenha sido legal pro pessoal também. Paro por aqui, falei do link da Amazon, mas eu lembro, tá na descrição desse vídeo, na descrição de todos, caso você faça uma compra lá do canal. Também dá o joinha no vídeo, né? Isso aqui acho que não faz muito sentido pedir para compartilhar, né? Mais pra galera que se interessa pelo canal mesmo. Paro então, um abração e até o próximo vídeo.